Muito bem, graças a Deus. Já vamos ouvir a ministração da palavra de Deus com o pastor Edivan. Pastor Edivan, graça e paz. Fique à vontade para pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem. Graças a Deus, né? Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, né? Está conosco aí, Eridan Santos, né? Edmilson, né? Muitas pessoas aí já estão conosco. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que estão aí a nos ouvir, né? Através da imprensa FM. Inácio, Deus abençoe Inácio Alves, todos que estão aí conosco, Edmilson Santos, lá de São Paulo, Eridan Ventura, Deus te abençoe, Eridan, Branquinha Alves, Deus abençoe. E os irmãos que nos escutam através da imprensa FM, que o Senhor Jesus, Ele continue te guardando, te abençoando e livrando de todo mal, né? Adriana Souza está conosco também, né? Deus continue te abençoando, meu filho, né? Eridan Ventura, todos aí, Deus abençoe vocês, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja aí nas vossas vidas, nos vossos corações. Mandamos também uma saudações, né, com um abraço para os irmãos que fazem a IAPF. Deus abençoe todos os irmãos que fazem parte da IAPF. O Eduardo Ventura aqui está, já escreveu aqui, coloca o nome dele aí. Deus abençoe Eduardo Ventura lá de São Paulo, Edileuza Santos lá de São Paulo, estão ligadinhos conosco. Deus abençoe a todos os irmãos, né? E só tenho a agradecer a Deus, né, por tudo que o Senhor tem nos feito, por essa rica e poderosa oportunidade que o Senhor Jesus tem nos dado, né? Estamos aqui para falarmos do amor de Deus, falarmos da palavra do Senhor, né? Você compartilha essa mensagem. Essa mensagem, nós vamos ministrar ela em 4 partes. O tema dessa mensagem de hoje, né, traz como tema 4 perguntas que todo cristão precisa responder, certo? Então, na quarta-feira passada, eu falei do primeiro tema, né? A primeira pergunta, que ela fala exatamente assim. A primeira pergunta, eu falei nesse tema, não vou falar novamente, porque não é possível repetir, né? Então veja bem, o tempo não nos permite. A primeira pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse foi o tema, aliás, a segunda pergunta desse tema que nós trouxemos. Então, nós vamos agora falar sobre a segunda pergunta, né? O tema dessa mensagem é 4 perguntas que todo cristão precisa responder, né? Já falei a primeira, expliquei, li os versículos com os irmãos. A primeira pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, né? Ninguém é contra aquele que Deus é por ele. Então, isso é maravilhoso. Então, eu quero convidar você para ler a palavra de Deus, né? Que essa ministração ela é baseada em Romanos capítulo 8, versículo 31 a 34. Nós vamos ler, você pode pegar aí sua Bíblia e acompanhar conosco Romanos capítulo 8, do 31, versículo 31 até o 34, que diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus
nos declara justo diante dele. Quem nos condenará? Então, ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Amém? Então nós lemos aí Romanos capítulo 8, versículo 31 a 34. Então vamos ler mais alguns versículos nesse capítulo daqui a pouco e vamos dar continuidade aonde nós paramos. Então, essa mensagem traz por título, quero repetir para as pessoas que estão chegando agora, essa mensagem traz por título 4 perguntas que todo cristão precisa responder. E o texto bíblico que está baseado nessa mensagem se encontra em Romanos capítulo 8, versículo de número 31 a 34. Então, o primeiro tema, a primeira pergunta desse tema que nós ministramos na semana passada foi: se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 31 de Romanos, né? Capítulo 8. Então, agora nós vamos iniciar, eu não vou recapitular, que o tempo não permite, né? Então, é bom que os nossos ouvintes acompanhem nossas mensagens, nossas pregações. Você pode também ir lá no nosso canal no YouTube, Pastor Zé de Manhã Elisângela, você vai acompanhar, né? A primeira parte dessa mensagem está lá, postada no YouTube, e você vai acompanhar e vai assistir toda a mensagem completa, né? A primeira parte, segunda parte, terceira e quarta parte, que vai ser, vamos dividir essa mensagem em 4 partes. São 4 perguntas e cada pergunta nós vamos falar em cada programa, né? Então, já falei quarta passada, a primeira pergunta, agora nós vamos falar a segunda pergunta nesse programa de hoje, tá bom? Está conosco nossa irmã Gil Pires, Deus abençoe, lá do Saboreia Café. Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho da audiência. Deus abençoe, irmã. Então nós vamos aqui agora a segunda pergunta, né? Olha, às vezes as pessoas leem as escrituras e não conseguem adquirir o conhecimento devido, e isso tem causado um grande problema para muitas pessoas, né, que ouvem, e também para as pessoas que ministram. Não se pode ministrar a palavra de Deus sem antes buscar primeiramente do Senhor, do Espírito Santo, uma resposta, uma iluminação na palavra de Deus. Então nós vemos aí que tem acontecido muito isso. Pessoas que têm falado coisas que a palavra de Deus não está falando. Pessoa que está dizendo algo que a palavra de Deus não está dizendo. Então por isso, meus irmãos, meus ouvintes, é maravilhoso nós estudarmos, examinarmos as escrituras. Nós que fazemos ali parte, né, da Igreja Apostólica Poder da Fé, que está localizada na Travessa Motorista João Francisco do Nascimento, no São Vicente, nós zelamos por o ensinamento da palavra. Nós zelamos pela sã doutrina da palavra de Deus. E da mesma forma que nós falamos aqui na rádio, nós pregamos lá na igreja. Então, convido a todos, os irmãos, os amigos que ouvem, né, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, para ir ali na Igreja Apostólica Poder da Fé, assistir nossas reuniões que acontecem no domingo, a reunião celebrando ao Senhor, né, a família celebrando ao Senhor. Na terça-feira, reunião de doutrina, ensinamento, né, buscando conhecimento de Deus através dos estudos, através do examinar a palavra de Deus. E na sexta, escola bíblica. Então você é o nosso convidado especial. A partir no domingo, a nossa reunião, ela é no horário de 17 horas. E na terça-feira, 19h30, na sexta, 19h30. Tá bom? Também está conosco o Alisson Rodrigues. Deus abençoe o Alisson. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Nossa querida irmã Nasa Araújo, né, está conosco. E amanhã tem sorteio, viu? Você entra amanhã no programa, quero convidar todos. Amanhã tem um belo sorteio aí, né? E você participa para ganhar um belo brinde amanhã, né? Andressa Bezerra também, Pereira está conosco. Deus abençoe os irmãos que estão aí ligadinho conosco. Bom, vamos agora à palavra do Senhor. Esta palavra que produz vida. E a pergunta número 2, que todo cristão precisa responder, é essa: Deus não nos dará com Cristo todas as coisas?
versículo 32, né? Vamos ver, versículo 32. Essa é a pergunta seguinte. Ainda vamos agora mergulhar um pouco nessa pergunta. Se ele não poupou nem seu próprio filho, mas os entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Olha, essa pergunta e esse versículo que nós lemos, esse versículo se encontra em Romanos 8:32. Então, se Deus não poupou o seu próprio filho, né, o qual o entregou à morte de cruz, não nos dará, né? Não nos dará com Cristo todas as coisas? Olha, que versículo tão maravilhoso. Se nós fôssemos explorar só esse versículo, nós terminaríamos o horário do programa, porque é muito maravilhoso nós examinarmos as Escrituras, a palavra de Deus. Então, Deus não nos dará com Cristo todas as coisas? Olha, que coisa maravilhosa. Prestem atenção, meus irmãos, meus queridos ouvintes. Quando nós lemos esse versículo, é que não está se tratando de coisas terrenas, de coisas passageiras, de algo material. Não. Mas está se tratando de coisas espirituais, da verdadeira paz, da verdadeira alegria, da salvação em Cristo Jesus. O Senhor não nos dará isso aí? Com certeza. Por quê? Se Ele não poupou o seu próprio filho, veja bem, imagine, qual ser humano sobre a face da terra que daria o seu filho para ser crucificado, para ser castigado, para ser açoitado, né? Furaram o seu lado, ele teve sede, pediu água, né? Deram vinagre para ele beber, né? Que coisa terrível passou Jesus. E aí vem a pergunta, talvez você, por que o pastor Edivan está falando isso? Foi por mim e por você que ele sofreu. Não foi só por mim. Foi por mim, foi por você. Que Deus não poupou o seu próprio filho. Então, eu creio que agora vocês estão entendendo esse versículo. As pessoas têm interpretado a palavra de Deus com os olhos materiais. E quando se olha com os olhos materiais, só vai pensar-se nas coisas materiais. Mas esse versículo nos fala justamente isso. De vida eterna, de salvação que o Senhor nos deu. É o Macintosh que disse: a incredulidade pergunta, preste atenção nessa palavra, porventura ele dará? Olha só, esse rapaz falou isso, porventura ele dará? A incredulidade, ela pergunta, porventura ele dará? Agora a fé pergunta, porventura ele não dará? Que coisa, né? A incredulidade não acredita, mas a fé acredita. Então, que coisa maravilhosa. Vamos aqui, iniciando. Jesus é o eterno, o unigênito Filho de Deus. Fez-se homem, veio a esta terra e andou em nosso meio como uma pessoa comum, como tantos outros homens. Todavia, jamais poderemos imaginar ou conhecer pessoa alguma mais importante para Deus do que o seu Filho amado, né? Nós sabemos que não há algo mais importante para um pai do que um filho o qual ele ama. Então Deus, não há nada mais importante
né, do que um filho. Então, preste atenção nessa palavra. Então, o Filho de Deus, Jesus, sendo mais importante, Deus não o poupou. Talvez você pergunte: e eu não sou importante para Deus? Sim, nós somos, mas porque estamos em Cristo. Mas eu também não sou filho de Deus? Sim, somos filhos de Deus por adoção. Os irmãos que sempre acompanham o nosso programa sabem que eu falei nesse tema há algumas semanas atrás. Somos filhos de Deus por adoção. Deus nos adotou através do seu Filho amado, quando Ele o entregou para ser castigado na cruz. Nós vemos lá Isaías, que fala que ele foi experimentado nos trabalhos, homem de dor, sofreu, não abriu sua boca, né? Não respondeu, como ovelha muda, foi levado para o matadouro. Assim foi Jesus, por mim e por você, né? Deus nos ama com amor incondicional, mas Ele nos ama em Cristo. Veja que coisa maravilhosa. Você sabia, meu prezado ouvinte, você que está aí do outro lado, você que talvez esteja se achando, né, desprezado, talvez você esteja se achando angustiado, e talvez você pense que ninguém te ama, que ninguém está vendo você. Mas nós sabemos que Deus, Ele nos ama, né? Deus nos ama. Ninguém pode ir a Deus senão por Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Esse castigo que Deus castigou o seu Filho Jesus, que ele foi moído, né? Lá Isaías fala que ele foi moído. Essa palavra moído é porque lá existia um certo tipo de prensa que eles prensavam a azeitona, né? Eles prensavam ali a azeitona para tirar ali o óleo daquela azeitona, extrair o azeite ali daquela azeitona. Então, ele foi comparado, Jesus, o sofrimento de Jesus foi tão forte que ele foi comparado como se fosse aquelas azeitonas que foi esmagada, que foi machucada para se extrair toda a sua pureza. Então, Jesus, ele passou isso para que alguém cresce, para que alguém confiasse, para que alguém entregasse seu viver nas mãos de Deus, né? Para que alguém entregasse o seu viver nas mãos do Senhor. Ninguém pode ir a Deus senão por Jesus. Então, somente por meio de Jesus que o homem pode ser objeto do amor e não da ira de Deus. Porque isso é uma escolha que, na realidade, não pertence ao homem. É uma escolha que Deus, Jesus, é quem nos escolheu primeiro, é quem nos chamou primeiro. Então, o Senhor Jesus, Ele é quem faz o homem objeto da graça de Deus. Quando o homem crê através do ouvir a pregação da palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17, sempre estou falando aqui este versículo. Romanos 10 e 17, né? E diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem através da pregação. Então, o que nós temos que fazer é pregar, é falar desse Deus, é ensinar a palavra de Deus. Então, quando alguém ouve
a palavra, esta fé, ela é gerada no seu coração através do poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então, aí vem agora algo novo na vida dessa pessoa, né? Vem algo novo na vida dessa pessoa. É Deus em seu amor singular, incomparável, incomensurável, mesmo sem que nós merecêssemos, mesmo sem nenhum ser humano merecer, né? A humanidade toda, a única coisa que toda a humanidade toda, né? Agora é toda a humanidade merecia, era a morte eterna, o castigo eterno. É isso que toda a humanidade merece. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, nós vemos aí que era algo totalmente correto, algo totalmente um julgamento correto acontecer isso com toda a humanidade. Mas Deus, com o seu amor incomparável, incomensurável, mesmo sem que nós merecêssemos, deu o seu Filho por nós. Veja, qual dos ouvintes, qual é a pessoa sobre a face da terra que teria coragem de entregar o seu filho para morrer por pessoas pecadores, por pessoas desobedientes, por pessoas falhos, por pessoas cheias de defeitos? Mas Deus, Ele fez isso. Ele castigou o seu filho para que algumas pessoas crescem, né? Para que alguém cresce no seu filho. O versículo de número 34 fala: aquele que não poupou seu próprio filho, né? Olha como é maravilhoso nós sabermos deste amor de Deus para com o ser humano, para com a minha pessoa, para com você. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Esta menção, o apóstolo Paulo remete-nos diretamente ao texto de Gênesis, capítulo 22, versículo 12, onde Deus diz a Abraão: olha, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes. Negar aqui, neste versículo que nós estamos lendo, é igual a poupar o teu filho, o teu único filho. Veja bem, Abraão, o patriarca da fé, o pai de uma grande nação que Deus assim o transformou. Abraão vivia em Ur, uma cidade chamada Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, uma cidade onde a idolatria imperava. Então, foi de lá, do meio daquela idolatria, que Deus fala com Abraão, que Deus chama Abraão para uma missão. Então, veja que coisa maravilhosa. Então, o único, né? A palavra de Deus nos mostra que Abraão, ele obedeceu o chamado de Deus. Então, Abraão recebeu uma promessa da parte de Deus. Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei.
Veja que coisa maravilhosa. Por que aconteceu isso? Porque Abraão, ele creu na promessa de Deus. Ele creu no chamado de Deus. Ele não desanimou, como muitas pessoas têm desanimado, não têm crido em um Deus verdadeiro. Mas que através dessa mensagem, você, meu querido ouvinte, que ainda não creu, que você possa crer. Essa mensagem, ela é um convite de salvação para a tua vida. Essa mensagem, ela é um convite de vida eterna para você. Abraão foi chamado para uma grande missão. E Abraão recebeu a promessa. Deus falou para Abraão: Abraão, eu farei de você um pai de uma grande nação. E agora? A esposa de Abraão era estéril. Que coisa, que provação, que luta Abraão passou. Então, Abraão não poderia ser pai, porque a esposa de Abraão era estéril. Não tinha como. Era impossível. Aos olhos humanos era impossível. Então, veja como Deus trabalha, como Deus age na vida de seus filhos e seus escolhidos. E nós vemos algo importantíssimo, que quando Deus chama Abraão, Deus não falou para Abraão: Abraão, você vai sair de Ur dos Caldeus, você vai sair dessa cidade e você vai para tal cidade. Não. Deus disse para Abraão: você vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão, através da fé, obedeceu o chamado do Senhor, sem murmurar, sem reclamar, sem resmungar, né? Abraão, ele apenas obedeceu. Então, Deus, após Abraão enfrentar muitas provações, os irmãos que sempre estudam a palavra sabem que Abraão passou, né? Houve alguns problemas sentimentais na vida de Abraão. Abraão teve um tempo que não estava se sentindo muito bem, porque Abraão ficava se pensando: e essa promessa, será que vai se cumprir? Será que não vai se cumprir? Então, veja bem, aconteceu aquela história. Agar entrou na história, vem Ismael, entra na história. Mas veja bem, não se pode querer ajudar Deus nos seus planos. Abraão, Sara, quiseram ajudar a cumprir os planos de Deus. Não se pode fazer isso, né? Então nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que apesar de todas essas dificuldades que Abraão passou, não dá tempo nós frisarmos tudo aqui detalhadamente, mas eu creio que os irmãos estão compreendendo. Então, veja bem, aí agora, algo que Deus tinha prometido para Abraão era Isaque, o filho da promessa. E agora Deus pede Isaque, o seu único filho. Então nós vemos aqui no versículo que eu acabei de ler, Gênesis capítulo 12, versículo 22, nós vemos que, onde Deus diz a Abraão: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho amado, Isaque, em adoração a Deus. Olha, meus irmãos, que palavra, que coisa forte. O único filho, Abraão sofreu, Abraão padeceu, mas quando realmente veio a vitória, aí Deus disse: não, agora eu quero teu filho. Eu quero teu filho, Isaque. E Abraão foi fiel até o fim. E Deus disse para ele: agora sei que temes a Deus e não negastes, né? Não negou. Mas será que nós hoje faríamos aquela ação que Abraão fez? Poupar seria privar do sofrimento da morte, do sacrifício. Abraão deu seu filho único como sacrifício, mas Deus provê um sacrifício substitutivo, né? Substitutivo, né? Deus deu um sacrifício substitutivo. Deus fez isso.
Deus deu outro sacrifício, porque aquele cordeiro, ele já apontava para Jesus Cristo. Aquele cordeiro que Abraão viu preso, já apontava para o Senhor Jesus, né? Agora, quando Deus entregou o seu único filho, não há substituto para ele. Ninguém jamais poderá substituir o Filho de Deus. O Filho de Deus é o único, né? Não é possível, porque o seu filho é o próprio Cordeiro vicário, substitutivo. Ele é o Cordeiro. Ele está substituindo você e eu. Nós é que merecíamos estar ali, né? Já pensou sobre isso? Meu prezado ouvinte, já refletiu sobre isso? Nós é que merecíamos estar ali. João Batista se referiu a ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não importa o quanto pecaminoso ou pecaminosa foi a tua vida ou deixou de ser. O importante é que você crê. Quando você crê no Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e está pronto para tirar o pecado de todo aquele que crê nele. Ele veio com este propósito. Não poderia ser diferente disso. Não poderia ser diferente disso. O propósito do Senhor Jesus ter padecido na cruz do Calvário foi esse. Esse foi o propósito. É esse o plano de Deus. Esse foi o decreto de Deus. Deus decretou: meu filho vai ser crucificado. Mas também tem uma coisa: mas aquele que crê nele será salvo. Aquele que crê no meu filho, Deus falando, que coisa maravilhosa. Aquele que crê no Filho de Deus é salvo. Creia, meu prezado ouvinte. Basta crer. É crer no Filho de Deus e será salvo. A morte de Jesus não foi um acidente de percurso ou um plano B. Não. Mas o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus foi a morte do Senhor Jesus. Foi um propósito de Deus. Que coisa maravilhosa. Deus abençoe o pastor Gleito. Deus abençoe o pastor Gleito e a pastora Lene, né? Deus abençoe. Então, um propósito de Deus. Foi um propósito eterno. Ninguém estaria capacitado para fazer o que ele fez. Portanto, Deus não poupou. Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Entregou por todos nós. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, pelas feridas do Senhor, pelo sofrimento de Jesus, nós fomos sarados e nós fomos perdoados. Que coisa maravilhosa. Jesus sofreu para que nós pudéssemos receber de Deus o perdão, para que nós pudéssemos receber de Deus vida eterna em Cristo Jesus, né? Que coisa tão gloriosa. Jesus deu vida, Jesus ressuscitou. Alguém que só merecia ser lançado diante da presença de Deus, mas Deus, com o seu grande amor, derramou sua ira sobre o seu filho. Deus derramou a sua ira sobre o seu próprio filho, para que aquele que crê tenha a vida eterna. O argumento que o apóstolo Paulo utiliza aqui
é do maior para o menor. Ou seja, se Deus já deu o que ele tinha de mais importante, de mais valioso, mais importante e de mais valioso, mais precioso, mais querido, mais excelente, para nos absorver da condenação da lei. Olha que coisa maravilhosa. Livra-nos da acusação do tentador, né? Falei no início da mensagem, na quarta passada, que o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, capítulo 3, capítulo 6, capítulo 7, o 8, ele descreve ali como um tribunal, Deus o juiz, Jesus o advogado, né? Falei isso aqui a semana passada. E o diabo o promotor, o acusador. Os anjos são a plateia que vai assistir o julgamento. E nós somos aqueles que o diabo tenta acusar. Então, veja, por isso que o apóstolo Paulo, ele ensinou sobre isso. Livra-nos da acusação do tentador. Libertar-nos do domínio do pecado. Que coisa maravilhosa. O que mais Deus não nos dará para conseguirmos? Perseverar até o final, né? Deus nos dará. Se Deus enviou o seu filho, não poupou o seu filho, por que Deus não nos fará perseverar até o final? Claro que sim. Qualquer coisa que você pensar é pequena demais para o Deus que não poupou o seu próprio filho. A nossa mente humana não consegue alcançar os pensamentos de Deus. É isso que muitas pessoas não compreendem. É isso que as pessoas não compreendem. Paulo diz aos crentes de Filipe: eu e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha o que foi que o apóstolo Paulo disse. Será que Deus não vai suprir? Vai sim. Filipenses 4:19, né? Deus vai suprir todas as nossas necessidades, né? Então veja que coisa maravilhosa nós estudarmos, examinarmos a palavra de Deus. Deus não poupou seu próprio filho, né? Deus não poupou seu próprio filho. Tem alguns versículos que eu quero ler aqui na palavra de Deus, mais alguns versículos até o 39, né? Para a vossa meditação nessa noite, né? E diz assim, eu quero ler a partir do 31. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi a primeira pergunta, né, do estudo. Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Entendeu agora? Se Deus não poupou o seu próprio filho, por acaso ele não nos dará as outras coisas que nós precisamos? É claro que nos dará, irmãos. É claro, não estou falando aqui, nem fazendo apologia à prosperidade, a teologia da prosperidade, não, jamais o parar. Porque a palavra de Deus não ensina sobre isso. A palavra de Deus não ensina que eu vindo a Jesus Cristo eu vou conseguir riqueza, eu vou conseguir... Não. Jesus disse que aquele que junta tesouro aqui na terra, ele não tem tesouro no céu.
E nós temos que juntar o nosso tesouro no céu. E como que se junta tesouro no céu? É fazendo a obra de Deus aqui na terra, é trabalhando para o Senhor, é pregando o seu evangelho, anunciando a palavra de poder, a palavra sem arrodeio, a palavra sem mancho, a palavra sem falsidade, a palavra de Deus pura. Porque muitas pessoas têm falado por aí coisas que a palavra de Deus não tem falado. As pessoas têm dito coisas que a Bíblia não diz. Então por isso, irmão, nós temos que ter cuidado. Ao falarmos a palavra de Deus, nós temos que pedir a Deus a iluminação do Espírito Santo de Deus a cada hora. Eu li até o versículo 32, vou ler o 33 agora. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Entendeu? Quem se atreverá a acusar os escolhidos de Deus? O apóstolo Paulo ensinou. Ninguém poderá se atrever a acusar aquele que Deus escolheu. Ninguém poderá se atrever a querer condenar aquele que Deus já perdoou. É inútil o trabalho do promotor chamado diabo, ele tentar acusações contra os escolhidos de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Quando as pessoas creem no Senhor Jesus Cristo, elas chegam, elas vêm de uma vida totalmente diferente. O homem sem Deus, a palavra de Deus nos diz que o homem, ele vive em depravação total, está depravado. O homem distanciado de Deus está depravado, está caído. Desde o Éden, o homem caiu. Então, não há como um homem caído, ele viver em santidade. Não há como. O homem, ele passa a viver uma vida de santidade quando ele é vocacionado pelo Senhor. Quando ele ouve a voz de Deus através da ministração da palavra de Deus, quando ele escuta a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus entra na sua vida, no seu coração, transforma, regenera ele, muda ele e faz dele uma nova criatura. João 16:8. Ou é 8:16, se não me falha a memória, diz: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem? O Espírito Santo, através das ministrações. Versículo de número 33, eu li apenas uma parte, vou ler o restante. Ninguém, olha só a resposta, veja bem a resposta. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justo diante dele. Se Deus nos declarou justo diante deles, ninguém poderá nos condenar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Foi Jesus quem fez isso. Foi Jesus quem tirou. Foi Deus quem tirou nossa condenação quando enviou seu Filho, que apagou a nossa culpa, como eu já falei aqui. Apagou a nossa culpa diante dele. Quem nos condenará? Então ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Se Jesus, irmãos, tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, então estaria tudo na mesma. Mas Jesus morreu e ressuscitou, né? Está sentado no lugar de honra à direita de um Deus todo-poderoso, intercedendo por nós. E tem mais. Além de todo esse sacrifício que Jesus fez por o seu povo aqui na terra, pelo povo que ele chamou, pelo povo que ele escolheu, além de ele fazer esse sacrifício, ele ainda está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Além de nós sermos justificados, sermos perdoados, sermos lavados no sangue de Cristo, ele ainda está à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, não há quem nos acuse. Veja aí, versículo 35. E quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Serão as aflições? Olha aí. Ou a calamidade, perseguições, ou fome, miséria, perigo, ameaças e morte. Como diz as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que coisa maravilhosa. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada,
em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. O cristão não perde salvação, viu? Guarde isso. A palavra de Deus não deixa brecha para alguém pregar perca de salvação. Aquele que foi chamado, que foi escolhido, que foi vocacionado, nada nos separa do amor de Deus. Se alguém, por qualquer pantim, por qualquer careta do inimigo, ele diz: eu não vou mais servir a Deus. Se alguém diz, alguém apostatou da fé, alguém não apostatou da fé, simplesmente por apostatar, ele apostatou porque ele nunca nasceu de novo. Aquele que nasce de novo, como Jesus ensinou lá em João 3, você pode meditar lá em João 3. Estou encerrando essa mensagem. Aquele que nasce de novo, ele nasce do Espírito de Deus. Ele nasce do chamado de Deus. Deus chama ele através do seu Espírito Santo. Amém? Fique com essa palavra. Então, terminei aqui a segunda pergunta dessa mensagem, que foi, por acaso, né? Segunda pergunta, o tema dessa mensagem, né, ainda continuará sendo o mesmo. Quarta-feira estarei trazendo mais um ponto dessa mensagem. 4 perguntas que todo cristão precisa responder, né? Todo cristão. Então a segunda pergunta é: Deus não nos dará com Cristo todas as coisas? Essa foi a pergunta de hoje. Nós estamos respondendo sim. Claro que Deus nos dará com Cristo todas as coisas, e principalmente aquilo pelo qual Jesus Cristo veio, né? Que é o objetivo principal, a vida eterna em Cristo Jesus, né? Então, deixa eu ver aqui terceira pergunta, e nós vamos ministrar essa terceira pergunta na próxima quarta. Amanhã, a pastora estará trazendo aqui o restante da mensagem que ela iniciou na quinta passada, né? Ela vai vir aqui, ela vai falar daqui a pouco o tema da mensagem, que ela vai continuar amanhã, tá bom? Então, que Deus abençoe você, meu querido amigo, meu querido ouvinte, Rogério Baima. Deus abençoe. Rogério Baima esteve conosco, os irmãos que estiveram aí conosco. Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, nosso querido Rogério, né, o obreiro, servo do Senhor, que trabalha muito na obra de Deus. Deus abençoe, parabéns, grande trabalho que o Senhor está fazendo na obra de Deus. Saiba de uma coisa, que o Senhor Jesus Cristo está vendo tudo que está acontecendo na tua vida, e na hora certa Ele vai resolver tudo, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e tudo Ele pode fazer. Amém? Então, a terceira pergunta que eu vou ministrar a próxima semana vai ser: quem intentará, ou quem planejará, né, acusação contra os eleitos de Deus? O versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 33. Eu vou ler esse versículo, já vou encerrar e vou passar para a pastora continuar aqui e fazer o encerramento. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará? Então, ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Amém? Você que está do outro lado, creia no Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus tem um convite para você de vida eterna, um convite de salvação. A ministração da palavra, ela é um convite de salvação para você. Então, creia no Senhor Jesus Cristo. Não deixe que o mundo continue na sua vida, mas creia no Senhor Jesus Cristo e você verá a glória de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e você vai ver algo maravilhoso acontecer na tua vida. Primeiro, você vai fazer parte de um povo que vai morar no céu, de um povo separado do pecado, um povo separado da mentira, um povo separado de tudo aquilo que desagrada a Deus, porque nós fomos separados, escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, você, sua casa e sua família. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Deus te abençoe.
dá tempo de responder, não tem como responder essa hora. Só eu andei ignorando tua presença em meus jardins, confiei, enganador por natureza, sem ter casa pra voltar, sem saber que tu virias me encontrar. Tanto desprezei tuas promessas e palavras, de meu ego fiz um rei, enganador que se enganava, rebelde a vagar, destinado eu estava a te encontrar. Pois seu amor que aceitou a minha vida, meu caráter mudou, enganou em sua família, eu vi o nome de Israel, já não fugiu mais de segundo a você. Pois seu amor que aceitou a minha vida, meu caráter mudou, enganou em sua família, eu vi o nome de Israel, já não fugiu mais de segundo ao céu. Já ando só, hoje tenho ao meu lado meu novo coração, por ti mesmo trabalhado, engano a dor, agora vivo confiando em ti, Senhor. Tanto amarei tuas promessas e palavras, és o meu Senhor e Rei, me acolheu e deu morada, junto a ti irei viver, o teu amor eu nada fiz pra merecer. Pois seu amor que aceitou a minha vida, meu caráter mudou, me adotou em sua família, eu vi o nome de Israel, já não fujo mais de seu rumo ao céu. Pois seu amor que aceitou a minha vida, meu caráter mudou, me adotou em sua família, eu vi o nome de Israel, já não fujo mais de seu rumo ao céu. Pois seu amor que aceitou a minha vida, meu caráter mudou, e me adotou em sua família, deu-me o nome de Israel, já não fugiu mais de sigo rumo ao céu. Seu amor, resolveu a companhia do seu pai do horror, salvação imerecida, deu-me o nome de Israel, e minha história prova que tu és fiel. Neste momento, Tem não. vamos unir. Amém, né? Graças a Deus, acabamos de ouvir aí a pregação da palavra de Deus com o pastor Edivan, né? Mensagem abençoada, maravilhosa. Amanhã nós estaremos aqui também trazendo a terceira parte, né? Da ministração sobre usos e costumes, né? À luz da Bíblia, né? Estaremos aqui trazendo essa mensagem amanhã. Já queremos convidar todos os nossos ouvintes, amados irmãos e amigos que ouviram hoje o programa Voz Apostólica, para estar conosco amanhã, a partir das 21 horas, mais uma vez, com o programa A Voz Apostólica, né? Vamos estar aqui juntos, né? E queremos também já avisar, né? Os irmãos que estão participando hoje, que colocaram seu nome no sorteio, amanhã, no primeiro horário do programa, será feito esse sorteio, né? De um brinde de uma pizza com refrigerante de 1 litro ali da Carecos Pizza. E a
E qual é a mais nova pizzaria da cidade? Você que está aí acompanhando conosco, você pode estar entrando amanhã na nossa live ou enviando um WhatsApp aqui para a Rádio Imprensa FM respondendo essa pergunta e você estará participando desse sorteio, né? Muito bem, temos bastante pessoas aqui que já assistiram, né, o programa juntamente conosco. Que o Senhor continue abençoando a todos, né? Queremos dizer aqui ao amigo Eridan Ventura, né, que essa pergunta nós temos depois que responder a você, tá certo? Hoje não dá mais tempo. Deixa eu ver quem mais aqui está conosco. Nossa irmã Nasa Araújo, também o nosso amigo Cícero Roberto, né, diretor ali do SEC Educacional. Que Deus continue abençoando a sua vida, Cícero Roberto, você e toda a sua família. Também está conosco nosso irmão Rogério Baima, né? Que Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos que estão conosco, né? Acompanhando aqui o programa Voz Apostólica. Já agradecemos a vida de cada um de vocês, né? Nossa irmã Rosa, Andresa também que esteve conosco, Ala também esteve conosco, Edileuza Santos, Eduardo Ventura. Deus abençoe a todos, né? Agradecemos pela audiência e amanhã, a partir das 21 horas, estaremos aqui mais uma vez com o programa Voz Apostólica, tá certo? Participe, né, desse sorteio que vamos estar fazendo amanhã no primeiro horário do programa, né? A pergunta: qual a mais nova pizzaria da cidade de Monteiro? Você estará respondendo e participando desse sorteio de uma pizza com um refrigerante de 1 litro ali da Carecos Pizza, né? Que Deus abençoe todos os nossos amados irmãos. Queremos convidar vocês, né, os amados irmãos, para participar conosco e amigos, né, ali na Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, que está localizada ali na Travessa Motorista João Francisco Nascimento, né, ali no bairro do Alto de São Vicente. Nós temos a reunião celebrando ao Senhor no domingo às 17 horas. E na terça e na sexta-feira nós temos mais 2 reuniões a partir das 19h30. Você é o nosso convidado a participar conosco. Que Deus abençoe todos os amados irmãos. Neste programa de hoje teve a apresentação dessa que vos fala, pastora Elisângela, na ministração da palavra, o pastor Edivan, e na técnica de som, nosso amigo Lucenildo Santos. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe. Vou erguer minhas mãos e te adorar, e verei sinais, verei tua glória se revelar. Vou abrir os meus olhos e enxergar pela fé os teus milagres e tuas promessas. Os sinais de Deus só seguem ao que quer. Muito bem, irmãos. Deus abençoe a todos. Até amanhã.